Olá, amigos, colegas e alunos. Tivemos uma dificuldade, então, lá no site, né, na página. Estamos agora gravando aqui no meu perfil particular para chamar o professor Alex. Não é possível, né, que essa nossa live ela tá encantada. Eu tô sempre falando, estamos encantados. Aqui deu tudo certo já, ó. Chamar o professor Alex para participar. Nossa, gente, essa live foi a live mais difícil, depois que der tudo certo. Eu e o Alex, nós temos que torcer. Olá! Alô! Que bom que deu certo agora. E aí, Ana Ai, Paula? tudo bem, Boa... Alex? Tudo ótimo, tudo perfeito. Boa noite a todos, a você. Maravilha. Eu estava comentando aqui que nós estamos encantados, né? Nós dois estamos sofrendo de algum tipo de encantamento, É porque a gente verdade. não consegue gravar essa live. Bem, então deixa É. eu fazer uma introdução aqui, dizer para o pessoal que estou muito feliz em receber o professor Alex Sertão. O nosso tema de hoje do bate-papo previdenciário, ele é um tema que não é tão comum ao advogado, pelo menos ao advogado que inicia no direito previdenciário, porque, via de regra, essas pessoas iniciam trabalhando com o regime geral da Previdência. A Claro. maioria trabalha com benefício, não trabalha com custeio também. E eu costumo dizer que quem trabalha com RPPS tem que compreender um pouquinho mais de custeio do que quem trabalha com o regime geral, né? Porque o regime próprio, ele tem umas regras um pouco mais complexas, ele traz umas situações de cálculo mais complexas também. E hoje quem vai falar para a Perfeito. gente, uma pessoa muito especial, professor Alex Sertão, conhecido no Brasil inteiro, e que tem aí uma vasta carreira trabalhando nessa área. Professor Alex, eu queria te passar a palavra, primeiramente aproveitar, né, dizer muito obrigado pela sua paciência, todas as dificuldades que a gente teve para que essa live fosse gravada. Quero agradecer a amiga Kelly Cristina, que é advogada de Florianópolis e Curitiba. Ela trouxe o celular iPhone para ela quando ela viu que eu não ia conseguir gravar. Ela saiu do jantar, trouxe o celular até aqui, então agradecer a amizade, né? E quero Perfeito. aproveitar também e já dar um abração nesse pessoal que está nos assistindo. Então, a Marina, né, de Minas Gerais, que está com a gente sempre, a Juliana, que é a nossa coordenadora, esposa do Jesus, o Fábio Leão. Então, agradecer ao pessoal que já está conosco desde o comecinho da live, passar a palavra para o professor Alex, cumprimentar todo mundo e fazer uma introdução sobre o RPPS. Perfeito. Ana Paula, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar ao vivo para o Brasil inteiro, pelo IEPREV. Um abraço, um agradecimento a Roberto Carvalho, a você, para a gente falar um pouco, abrir esse espaço, para a gente falar um pouco sobre o regime próprio de Previdência Social e também sobre esse capítulo que é a Previdência Complementar, que eu costumo dizer o seguinte: hoje a Previdência Complementar ele é um mero capítulo dentro de um livro de RPPS. Mas em breve ele será o livro inteiro, essa que é a verdade, porque nós estamos migrando para a Previdência Complementar. Então, o regime próprio de Previdência Social é essa previdência que é específica do servidor público titular de cargo efetivo e vitalício. Ele se aposenta por regras completamente diferentes das regras do regime geral, onde nós temos ali requisitos, critérios de cálculos bem distintos, nós temos inúmeras regras no regime próprio. Temos também regras de transição. Por quê? Porque de 88 para cá nós tivemos inúmeras reformas da Previdência que impactaram bem assim significativamente na Previdência do servidor público. E estamos agora o quê? Na iminência de uma reforma. Tínhamos aí a PEC 287, 2016, que não conseguiu ser aprovada, mas eu não duvido que o próximo governo pode sim aproveitar muitos aspectos da PEC 287, e essa é a realidade. Nós temos, de um lado, a iminência de uma reforma da Previdência e temos também a questão da Previdência Complementar, que traz essa problemática da migração. Da migração de quem? Daquele servidor público que já está inserido no regime, já está inserido no sistema e ele está com esse abacaxi na mão, com esse problema, se ele migra ou não migra, porque é aquela história, quem não migrar, em tese, fica com as regras atualmente em vigor, só que essas regras em vigor, elas serão dramaticamente alteradas pela futura reforma, sobretudo as regras de transição, que garantem o quê? Garantem aquilo que o servidor mais deseja na vida: se aposentar com integralidade
e paridade. Da mesma forma, se ele migrar, ele tem muitas dúvidas com respeito à migração, porque ele tem muito medo da gestão da Previdência Complementar. O servidor não conhece quem vai gerir a sua Previdência. Então, a gente está no meio desse problema, dessa questão que é muito séria, né? Nós temos aí alguns aspectos do FUNPRESP que precisam ser melhor esclarecidos para que o servidor possa tomar a melhor decisão. Lembrando que o FUNPRESP, JUDE, o ESE, nós estamos falando de servidor público federal. Não podemos esquecer que a PEC 287, que a reforma estava prevendo que estados e municípios têm também que fazer a sua previdência complementar. E o que é que está acontecendo? Vários estados já estão fazendo sua previdência complementar, e eu também vou abordar um aspecto muito complicado e sério que está havendo nos estados com relação ao benefício especial, mas isso daqui a pouco. Perfeito. Muito obrigada por essa introdução. É um tema que eu também, como eu sempre falo, né? Nós já conversamos em outras oportunidades, o RPPS não é um tema que eu domino. Eu conheço o básico para me virar bem no regime geral. Mas Perfeito. Eu já trabalhei, quando advogava, já tive muitas ações que envolviam também a questão do RPPS, mas não sou assim uma profunda conhecedora. Então, Perfeito. eu tenho perguntas básicas para te fazer, até para que o pessoal que está nos assistindo, que porventura não seja, né, um conhecedor do RPPS, venha compreender a nossa discussão. Alex, claro, muito se culpa, né, o regime próprio. Então, a gente sabe que o regime próprio tinha regras diferentes, até porque eu compreendo essas regras da seguinte forma. A gente precisa oferecer algo interessante, é a forma que eu vejo, para conseguir reter grandes talentos também na administração pública. Porque perfeito. A partir do momento em que eu não tenho nada para oferecer, eu tenho lá uma repartição bagunçada, tenho uma questão política que não é por merecimento, muitas vezes, que você consegue alcançar um cargo ou uma chefia, né, que se respeita o plano de cargos e salários. De repente, eu não tenho mais uma previdência para oferecer. Me preocupa um pouco que essa falta de ter um diferencial previdenciário façam com que a gente não consiga mais reter grandes talentos na via administrativa, que a gente passe a ter na parte servindo a administração pública apenas pessoas que têm um interesse transitório, porque nem sempre elas vão ter o interesse de permanecer, de fazer uma carreira. Mas isso é um posicionamento muito pessoal meu, assim, é uma preocupação que eu tenho. Aliada a essa preocupação, vem a pergunta, que é a seguinte: muito se culpa o RPPS, mas o RPPS já passou por uma grande reforma, né, Alex? Perfeito. O RPPS já passou por várias reformas. Nós já passamos por 5 reformas da Previdência, são 5 emendas, e a PEC 287 seria a 6ª reforma da Previdência. Nós não podemos esquecer que está cada vez menos atrativo ingressar no serviço público. Aqueles privilégios que a gente sempre ouve falar, que o servidor é um regime de privilegiados, no início, de fato, era muito bom ser servidor público. Onde eu vou, onde eu viajo, onde eu ministro os cursos de RPPS, eu sempre costumo dizer o seguinte: a Constituição Federal, quando ela nasce lá em outubro de 88, ela oferece regras fantásticas para o servidor se aposentar. Regras muito boas. Primeiro, por quê? Porque ela não exigia contribuição, o caráter não era contributivo, era premial, né? Era política de pessoal, era estatutário. Então, a aposentadoria de um servidor era estatutário, não era previdência em regra. E outro aspecto que não existia à época era a idade mínima. Então, naquele momento, quando surge a Constituição, só se exige o tempo de serviço. Entenda, tempo de serviço não é tempo de contribuição. Tempo de serviço é apenas tempo de trabalho. Então, imagina um servidor público se aposentando naquela época. Se aposentava sem necessariamente precisar contribuir e se aposentava precocemente, muito jovem. E tudo que um regime de previdência não quer é pagar uma aposentadoria precocemente, porque isso arrebenta o regime próprio. Qualquer regime que passa a pagar um benefício de um servidor que sequer contribuía e passa para a inatividade numa idade muito jovem, este servidor vai receber o benefício,
por mais tempo do que necessariamente trabalhou ou contribuiu, se fosse contributivo. Então, nós já tivemos reformas que acabaram corrigindo essa distorção. A emenda 20 cria o caráter contributivo e cria a idade mínima. E assim começa a ficar mais complexo, mais difícil para o servidor se aposentar. E em 2003 nós temos a emenda 41, que ela extingue, né, no cálculo da aposentadoria, extingue aqueles direitos que eram aquilo que dava o que mais o servidor queria na aposentadoria, que era a integralidade e paridade. Tudo que o servidor queria naquela época, e tinha direito, a lei garantia isso, era levar para a aposentadoria o seu padrão remuneratório. Levava tudo que era da remuneração e tinha direito ao reajuste do servidor ativo. Sempre que o servidor da sua categoria tivesse um reajuste na remuneração, aquele servidor inativo teria direito, através do princípio da paridade, não é isso? Ele teria direito ao reajuste. Então, nós tivemos já reformas que corrigiram essas distorções, mas mesmo assim nós temos muitos problemas nos regimes próprios, porque o equilíbrio financeiro atuarial ele não é conquistado. Os estados eles são desequilibrados, eles não conseguem ter esse equilíbrio e, com isso, os regimes, hoje, atualmente, eles precisam, sim, de mais uma reforma. Essa é a minha opinião. Alex, regime próprio precisa de reforma? Sim, precisa de reforma. Perfeito. Mas eu gosto de fazer essa pergunta porque às vezes as pessoas têm a ideia, né, de que nada mudou, de que o servidor continua do mesmo modo, que ele continua saindo com o salário da ativa. E não é bem uma verdade. É porque quando a gente fala de previdência, a gente faz uma alteração e ela vai ser sentida daqui 20, 30 anos, né? Claro, então as exato. pessoas falam assim, mas o pessoal está se aposentando agora, mas o pessoal de agora tem que estar normalmente numa regra de transição entre um regime e outro. Claro. E o pior não é ouvir a pessoa leiga falar isso. O pior é a gente ouvir alunos que estão terminando especialização em previdenciário, né? E sair sem entender o básico. Aí eu faço até um elogio ao Roberto, que o Roberto sempre teve essa preocupação. E no programa da nossa pós-graduação do IEPREV, embora a gente tenha duas pós, uma de regime geral e uma de regime próprio, mas a pessoa que faz a pós do regime geral, ela sai compreendendo pelo menos o básico do regime próprio. Perfeito. Porque senão ela não consegue fazer essa relação. Claro. E hoje a gente trabalha muito com essa relação entre regimes, né, Alex? Sem dúvida. Eu ia te perguntar até um pouco do teu trabalho, do teu trabalho do dia a dia, para você explicar um pouquinho para nós, porque você, no teu trabalho, você vai fazer a verificação do que foi certo e do que foi errado, digamos assim, né? Exatamente. Então, se a concessão ela é realizada dentro dos parâmetros da legalidade. Perfeito. Nessa tua análise, você acaba também, penso eu, analisando muito essas CTCs, as certidões de tempo de contribuição. Porque não chega muita certidão, eu acredito que chegue muita CTC na hora de fazer a concessão do benefício do servidor público. Ou eu estou enganada? Com certeza. Não, chega bastante, porque é mais comum o servidor migrar do regime geral para o próprio do que o próprio para o geral. Quem migra, veja bem, um cidadão, quando ele começa na vida profissional, ele começa trabalhando numa empresa privada por conta própria, então ele é segurado obrigatório do regime geral, do INSS, e lá ele tem um tempo de contribuição dele. Um dia ele se esforça, estuda, faz um cursinho e passa num concurso. Então, aquele tempo de contribuição que ele tem vertido ao regime geral, ele averba no regime próprio. Olha, regime próprio é o seguinte, em regra, sempre foi assim, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. No que pese, atualmente está menos atrativo o regime próprio. Então, é mais fácil alguém migrar do regime geral para o próprio do que do próprio para o geral, porque quando você conquista um cargo efetivo por meio do concurso, e o concurso é tão complexo, é tão difícil, você se agarra a esse cargo. Esse é o cargo com o qual você vai se aposentar um dia, e aí sempre a gente encontra essas questões das CTCs, e infelizmente a gente vê um aspecto em relação à CTC que é muito grave, sobretudo aqui, porque eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e a gente analisa, por exemplo, o tempo de contribuição do servidor. Ora, o tempo de contribuição do servidor está lá na Constituição Federal, a regra, a gente conhece a regra.
Só que o cidadão, o servidor, ele traz tempo do regime geral. E esse tempo tem que estar devidamente comprovado através da CTC. A CTC é o documento hábil, né, que o regime geral reconhece que aquele servidor contribuiu por lá. Até porque vai chegar um momento, quando ele se aposentar no RPPS, haverá o encontro de contas, haverá a compensação previdenciária entre o regime geral e o regime próprio, e aí o regime próprio, que é o regime instituidor desta aposentadoria, vai ter que bater a porta do regime de origem, que é o regime geral, com aquela CTC dizendo o seguinte: olha, eu tenho aqui um servidor que contribuiu 10 anos para você e eu estou aqui aposentando ele com provento integral. Entretanto, eu só recebi 25 anos de contribuição. Os outros 10 estão aí no regime geral. Eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessas contribuições para fazer o encontro de contas, senão o regime próprio vai ter prejuízo, vai pagar uma aposentadoria integral, sendo que recebeu por menos tempo a contribuição. Viu, Alex? Desculpa que eu estou dando risada. É porque o Anderson Tomasi, ele vem aqui na live, olha o que ele escreve. Alex sempre fashion. Aí eu comecei a dar risada, né? Porque o que eu imaginava? Eu imaginava que ele ia chegar aqui e dizer: a Ana tá bonita. Não, ele falou do Alex. Pois é. Não, olha, mas ele gosta de caçar conversa comigo. Aliás, essa camisa aqui eu destaquei para hoje, já escolhi para a nossa live, porque eu achei uma camisa muito bonita, que eu gosto. Você sabe, né, que minhas camisas são muito discretas, sou uma pessoa que eu não gosto nem um pouco de causar, né? E você sabe que eu pedi que você colocasse algo... Lembra que eu fiz esse pedido na semana passada? Perfeito. Que você colocasse algo assim, que representasse esse espírito que você tem, que eu gosto, que é de uma alegria constante, né? Porque o mundo, Alex, eu penso assim também. O mundo pode estar caindo, mas a gente tem que tentar manter a alegria interior, claro, né? Perfeito. Ainda mais numa sexta-feira, por favor, né? Tá certíssima. E eu botei exatamente para ficar exatamente nesse espírito da sexta-feira. Vamos ficar aquela coisa careta, né? Vamos fazer uma coisa mais divertida. Agora ele está tentando aqui se recuperar, dizendo que eu também sou sempre linda. Opa, tá vendo aí? Não sei não. Esse elogio agora veio depois que eu pedi. Perfeito. Alex, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para Marina Moraes, que ela foi me orientando, é uma aluna muito querida, é uma pessoa muito dedicada também, tem aí um futuro muito promissor no previdenciário. Então, ela está pedindo, se você puder, né, falar um pouquinho, além dela dizer que seu look está lindo, ela disse que queria saber um pouquinho sobre a aposentadoria do professor. Perfeito. A aposentadoria do professor é aquela que está lá no parágrafo 5º do artigo 40. O professor tem que comprovar tempo de efetivo exercício do magistério, né, função de magistério, que até pouco tempo, até 2006, era súmula do Supremo, entendia que só a atividade de docência só está em sala de aula, né, a função de magistério, educação infantil, fundamental e ensino médio. O nível superior está fora. Então, você vai lá no parágrafo 5º do artigo 40, ele estabelece que o professor que estiver exercendo função de magistério no ensino infantil, fundamental e médio, ele terá direito a se aposentar 5 anos mais cedo, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Assim, a professora vai se aposentar aos 50 de idade e 25 de contribuição, o professor vai se aposentar aos 55 de idade e 30 de contribuição. Só que nós tivemos ali em 2006 esse conceito de função de magistério, ele foi ampliado, né? Não é só a docência. Nós tivemos uma lei que estabeleceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico também poderiam ser considerados como função de magistério para fins de enquadramento na regra do parágrafo 5º, a regra que estabelece esse tempo a menor para o professor se aposentar. E por que o professor se aposenta mais cedo? Por que ele tem esse direito? Porque a atividade dele é penosa. A atividade de um servidor, de um professor em sala de aula é penosa. Sobretudo hoje em dia, que de fato é perigosa até. Nós temos muitas situações de professor em sala de aula e tem muitas situações de questões emocionais. É muito complicado você realmente ficar 35 anos o homem ou 30 a mulher em sala de aula. Então, o Supremo, né, essa situação chegou até o Supremo, e o Supremo julgou de que forma? Estabeleceu hoje o seguinte entendimento: o Supremo entende que a apostadoria do professor, ela
ela pode ser concedida não só para aquele professor que está dentro da sala de aula, mas aquele professor de carreira, aquele que fez concurso de professor, aquele que saiu para exercer a função de diretor, coordenador, assessor pedagógico, desde que seja no âmbito da escola, não é na Secretaria de Educação, não é na regional, tem que ser no âmbito da escola. Ele mantém o direito de se aposentar também, como se em sala de aula estivesse, ou seja, com 5 anos a menos. Então, basicamente, é assim que está hoje definida a situação da aposentadoria do professor. Mas eu tenho uma colocação para fazer, Alex. Eu tenho um caso que eu estava estudando esses tempos, que é a seguinte situação. A professora realmente exercia o magistério. Só que olha que coisa curiosa. Município pequeno, a Secretaria de Educação ficava próxima, muito próxima à escola, e não tinha espaço na escola, não tinha uma sala grande do tamanho que ela precisava. Então, ela passou a dar a aula da escola na Secretaria da Educação, que o prédio era próprio, era maior. E o motivo, olha que engraçado, ela era professora, claramente magistério, tem todas as provas, mas a prefeitura, né, o órgão da Previdência daquele município negou, dizendo que mesmo o julgado do STF se referiu exclusivamente ao estabelecimento. Aí eu poderia dizer que é uma deturpação do sentido, né, Alex? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito rigorosa essa interpretação, muito rigorosa essa aplicação. Veja bem, ela não deixou de exercer a função de magistério, a docência. Ela estava, isso podia ser um anexo da escola, uma sala maior, a 10 metros da escola, só porque era dentro da secretaria. A gente tem que ter razoabilidade na hora de interpretar e aplicar a regra, né? Então, é um absurdo. Ela não deixou, não ficou, não descaracterizou a função de magistério, a docência. Ela podia dar aula até em outro lugar, um outro prédio fora da escola, porque a escola não tem espaço. Então, isso não é motivo para negar, isso é um absurdo, para negar o direito de uma professora se aposentar pela regra do parágrafo 5º. Então, deixa eu aproveitar e tenho mais uma pergunta. Eu tive um outro caso que eu estava estudando, por acaso, para escrever essa questão do professor. Eu até comentei contigo quando nós nos encontramos no congresso em Gramado, né? Dessa situação. E uma outra situação foi a seguinte. A professora, ela deixou de dar aula para as crianças porque ela começou a dar aula para os professores. Então, o que aconteceu? Ela começou a fazer um treinamento para que aqueles professores ministrassem as aulas de matemática para os alunos do ensino fundamental. A minha pergunta ela estava dando aula, claro, o público não era criança, mas a matéria era a matéria do ensino fundamental. Você acha que dá para fazer uma construção aí? É interessante, o tema já muda um pouco, né? Ensino fundamental, médio. Ela estava treinando profissionais, né? Era um curso profissionalizante, poderia ser assim. A gente poderia enquadrar, de repente, como um curso profissionalizante, ensino médio, para esses professores. Tudo bem, eu não digo nem pela disciplina. A disciplina era fundamental, o ensino fundamental. Não é nem por isso, mas ela estava, de certa forma, ministrando aula não para crianças, não para o ensino médio propriamente dito, aquelas disciplinas. Mas aí eu diria o seguinte para você, nós teríamos que puxar uma interpretação bem extensiva, né? Bem assim aberta para poder compreender que esse tipo de docência, qualificando profissionais como ela, a gente aceitar isso como docência para ensino infantil fundamental ou médio, né? É uma questão mais complicada. Né? Eu também achei. Mas essa eu tinha que falar porque eu achei diferente, daí eu pensei, vou comentar. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Marcos Apolinari, que está sempre conosco, a Simone Rossi, que é de Bauru, eu estive com eles em Bauru esse ano. Que maravilha. Mandou boa noite para nós dois. Aí a Marina Moraes falou assim, não desconfigura a penalidade? Será que eu peguei a pergunta certa aqui? Não entendi. Marina, explica de novo aí o que você quis perguntar, que eu não entendi. Aproveitar também, Alex, mandar um abraço para o Anderson Coelho. Ele falou que é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Mandou parabéns e um abraço para nós dois. Abraço para ele, Anderson. Grande abraço, querido. Um grande abraço para a professora Vera Queiroz, que também é professora de regime próprio.
Maravilha, Um beijo Vera. grande. Saudade, Vera. Beijão para A ti. Vera está se recuperando de uma cirurgia, graças a Deus está bem, mas quero Ah, mandar um grande abraço para ela. A Neide perfeito. Elias, que está sempre conosco também, Neide um Elias abraço também, um grande. grande beijo, Neide. O Djalma aqui falou o seguinte, olha, deixa eu clicar aqui. Ele disse assim, Ana Paula e Alex, como disse anteriormente, o sertão vai virar mar de conhecimento compartilhado. Somos gratos pela peculiar dedicação de ambos. Obrigado, Obrigada, querido. Djalma. Muito obrigada pelo Obrigado pelo carinho de estar carinho. conosco aqui numa sexta-feira. Peraí que tem mais gente aqui escrevendo para você. A Cristiane Kisanovski já está aqui acompanhando também. A Marina Ah, Moraes falou o seguinte, agora eu entendi. Ela falou assim, ó, mas ministrar aula para professor desconfigura aquela ideia, né? Ou seja, assim, a regra para melhorar, para dar aquele benefício. Que acho que foi isso que ela perfeito. quis dizer, Sim, né? exato. Então, de Pode certa ser. forma, eu concordo. Pode ser que desconfigure de fato. Perfeito. É, é uma pena, né? Porque Ela perderia a benesse do parágrafo 5º se aposentar 5 anos mais cedo. O ruim é porque ela, na verdade, estava ali no efetivo magistério. A diferença só é que ela estava treinando os professores da escola para que eles dessem Perfeito. uma aula mais Você quer um assim. exemplo? Você quer um exemplo? O professor universitário de nível superior está fora dessa regra. Eu acho um absurdo, porque o Eu professor acho absurdo universitário. também. O professor da Universidade Federal, de Universidade Estadual, ele não tem direito a essa regra, essa benesse do parágrafo 5º, né? Mas ele também tem uma atividade penosa, ele também tem todos aqueles percalços da vida de um Sim. professor. Mas foi uma opção do legislador à época, então é assim que é hoje. Infelizmente, né? Eu sempre digo, tem coisas que a gente tem que brigar na porta do legislativo e não na porta do judiciário. Eis aí Perfeito. 2 exemplos do regime geral, que são os 25% para outras aposentadorias e o auxílio doença parental, que infelizmente, se a gente for olhar, por mais que alguns alunos eles falam, professora, não fale isso. Mas como professora de custeio, eu não posso fechar os olhos de que a legislação não atenderia esses benefícios também, né? Mas vou passar Perfeito. aqui, Alex, aí vamos voltar para as explicações. Fábio Leão de Recife, um beijo grande. Fábio Leão, A meu grande Simone, amigo. um beijo grande, eu ainda não conheço, mas já aproveito também para mandar um grande abraço. A Simone Rossi falou Gente que quando eu boa. fui em Bauru, eles tiveram a honra de conhecer pessoalmente a rainha da simpatia. Olha que eu vou Uau! ficar agora uma Olha semana aí. feliz com esse elogio, hein? Maravilhoso. Maravilha. Paulo Mateus, de João Pessoa, Paraíba. Maravilha. Um abraço, Paulo. A Kelly assistindo. Kelly, um beijo grande. A Kelly? Tá assistindo. Beijão, Kelly. Beijão, O Kelly. jantar não foi bom. Não tá bom esse jantar, não tá bom. Bem Nós que tu somos mais avisou, né? agradáveis. É verdade. Olha ela aí, ó. Milton Moreira. Milton Milton Moreira, Moreira. agradecendo a participação no seminário da APEP, em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Você esteve lá, Exato. Alex? Eu estive lá, foi um seminário, um evento maravilhoso, sabe, num local lindo e foi perfeito. O convite do Milton. Milton, meu irmão, muito obrigado. Você é irmão. Excelente. Deixa eu aproveitar então, Alex, o pessoal aqui não fez uma outra pergunta, eu já vou aproveitar e fazer. Tem uma questão também que as pessoas confundem muito, que é a questão dos militares. E militares é um regime, RPPS, quando a gente fala de servidor, é outro, e o pessoal acaba fazendo aí, colocando tudo numa panela só, confundindo tudo. E aí a pergunta que eu tinha para te fazer é a seguinte: quando a gente fala do FUNPRESP, a gente está se referindo exclusivamente aos servidores públicos, federais, municipais É os também? civis. Pode haver a possibilidade de algum município criar ou aderir a alguma previdência complementar. Isso vai ser possível também. Entendi. Mas, Então em hoje, regra, sim. desculpa, pode falar. Em regra, quem criou primeiro a Previdência Complementar foi a União, em 2013, com o FUNPRESP, e alguns estados criaram a Previdência Complementar e outros estão criando agora. Aqui no Piauí mesmo, que eu sou piauiense, para quem não me conhece, estou em Teresina, aqui nós estamos criando a Previdência Complementar do Estado
e a possibilidade de municípios aderirem através de termos de cooperação, enfim, de adesão, termos de adesão às previdências complementares criadas pelos estados. E agora, Alex, eu queria entender. Então, agora que você já explicou para nós a questão do regime próprio, que foi instituída essa questão da previdência complementar, eu queria entender assim. Eu vi uma discussão enorme, né? A gente está no mesmo grupo, inclusive de professor, Claro. no WhatsApp. E o pessoal passou esse ano, eu quero que você conte para nós que época foi essa, mais ou menos, por uma situação. Tinha que aderir ou não aderir? E aí, essa situação de aderir ou não aderir, parece que veio uma medida judicial e elasteceu esse prazo. Eu queria que você contasse para quem está assistindo o que acontecia se a pessoa não aderisse e aderindo, ou quem não aderiu, veio essa liminar e possibilitou que aderisse mais tarde. Essa liminar caiu, ela se mantém, já caiu. A gente quer entender. Tá, deixa eu contar uma historinha primeiro, rápido, para poder contextualizar. A previdência complementar, ela é uma tendência mundial. Os países, né, os estados, eles estão fazendo o quê com os seus segurados, com a sua população? Eles estão garantindo um mínimo social, um mínimo de sobrevivência, e a partir desse mínimo, cada um que complemente a sua aposentadoria. Essa é uma tendência que veio para ficar. E essa previdência complementar no serviço público, ela também vem instituída, ela veio primeiro prevista lá no parágrafo 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, ela veio prevista aí, e a partir de 2013 a União começou a criar a Previdência Complementar Federal, o FUNPRESP. Mas veja bem, nós temos hoje 3 tipos de servidor público. Aquele servidor público que entrou antes de 2003 no serviço público, este servidor tem direito futuramente, em tese, tem direito a se aposentar com integralidade e paridade por regra de transição. Temos aquele servidor que entrou depois de 2003 e antes de 2013, esse se aposenta pela média aritmética simples. E aquele servidor federal, eu estou pegando aqui como modelo o Serviço Público Federal, aquele que ingressou depois de 2013, esse já está submetido à Previdência Complementar. E o que é a Previdência Complementar? Esse cidadão que ingressa depois de 2013, ele está com seu valor de provento limitado ao teto do regime geral. O teto do regime geral hoje é de R$ 5.645,80. Então, qualquer servidor público federal que tenha ingressado no serviço público por concurso, que tenha tomado posse após 2013, ele, tanto no FUNPRESP-JUDE como no FUNPRESP-ESE, que são as fundações que foram criadas, ele, não importa o salário, a remuneração dele, ele pode ter passado no curso para ser procurador da República, para ser juiz federal, que é um salário muito bom, uma remuneração muito boa, mas ele vai contribuir somente até o teto do regime geral, porque ele também só vai se aposentar até o teto do regime geral. Em regra, é isso. Essa previdência complementar, ela praticamente é mais um passo para a unificação dos regimes próprio geral. Isso já era previsto lá no parágrafo 14, 15 e 16. E este parágrafo 16, ele estabelece o quê? Que aquele servidor, tanto aquele que entrou antes de 2003, como aquele que entrou antes de 2013, que se aposentariam, respectivamente, com integralidade pela regra de transição ou pela média, eles poderão, se quiserem, migrar para essa previdência complementar. Essa é uma decisão irretratável, irreversível. Se você migrar, se você já era servidor público antes da criação da Previdência Complementar, em regra você teria direito a se aposentar com integralidade e paridade, se fosse pelo artigo 6º da emenda 41, regra de transição, ou pelo artigo 3º da emenda 47, aquela regra 85/95 que existe no serviço público desde lá de 2005, tá? Então, esse servidor, se ele quiser migrar, ele pode migrar, mas ele, ao migrar, ele abre mão de forma irretratável, irreversível,
das atuais regras com as quais ele poderia se aposentar hoje. Ele poderia se aposentar com integral, ou até mesmo pela média, porque mesmo se aposentando pela média aritmética simples, se você contribuir bem, se o resultado dessa média for boa, pode ser muito superior ao teto do regime geral. Então, esse servidor, o grande calo, o grande problema hoje do servidor público é a decisão de migrar ou não. Então, eles tinham a data de migração até julho desse ano, 2018, foi estendida por uma liminar, salvo engano, da Justiça Federal de Santa Catarina, não me lembro do estado. Ela foi estendida, mas já foi cassada a liminar. Ocorre que agora, em setembro, foi editada uma medida provisória, 853, se não estou enganada, que estendeu, reabriu o prazo para a migração para 29 de março de 2019. Então, os servidores públicos federais, eles têm de novo a possibilidade, até 29 de março de 2019, de migrar para a Previdência Complementar. Ocorre que aqueles mesmos problemas de antes ainda estão acontecendo, que é aquela desinformação, aquele problema de pouca informação em relação ao que muda com a migração e, sobretudo, em relação ao benefício especial. O benefício especial, que eu tenho que explicar o que é isso daqui a pouco, eu vou deixar você falar, mas é só para concluir, o benefício especial, que é uma compensação, um cálculo que se faz para compensar os anos de contribuição para trás, para o passado, que o servidor tem até o dia que migrou. Ora, o tempo de contribuição pretérito, aquilo que eu já contribuí, é meu, eu preciso levar aquilo comigo. Então, é feito um cálculo, é garantido, através de um benefício chamado benefício especial, faz-se um cálculo para garantir aquele benefício também para quem migrou. Aí ele teria direito, para quem migrou, teria direito basicamente a 3 benefícios. O teto do regime geral, o benefício especial e o saldo acumulado, que é exatamente a previdência complementar, que ele vai passar a contribuir sobre o que ultrapassa o teto a partir dali. Ah, é complexo, Alex. É bem complexo. É bem complexo. Eu não consegui, assim, eu acompanhei porque você falou. Mas se eu me perguntar daqui 5 minutos, eu já não vou lembrar tudo isso. O bom é que a dá um live nó. fica gravada e a gente pode Isso. assistir várias vezes. Mas tem hora que dá um nó na minha cabeça também. Vou aproveitar e dizer para o pessoal que está nos acompanhando que compartilhe. Esse tema ele é interessantíssimo. O professor Alex fez um resumo de várias regras que são difíceis de compreender, mas que são interessantíssimas. Então, eu vou dizer para você compartilhar. Quem estiver gostando, acompanhando conosco, compartilha na sua página, compartilha na página do amigo, num grupo de previdenciário, para que outras pessoas possam aproveitar dos conhecimentos do professor Alex também. Alex, deixa eu ler aqui um pouquinho antes de passar para você falar do benefício especial. A Carol Sprícigo, um beijo para ela. Ela sempre acompanha a gente aqui. Beijão, ela falou, beijão, venha Carol. para Floripa. Tá querendo levar você para Floripa. Opa, adoro Floripa. Floripa é bom. Olha, bom. Marina Moraes disse, venha para BH, professor. Estarei aí dia 24 de maio. Vai estar no congresso do IEPREV. No congresso do IEPREV, exatamente. Pessoal, hoje quem está aqui nos assistindo, nós lançamos a plataforma do congresso. Então, já pode entrar lá no site do IEPREV, já vai ser redirecionado para o congresso, já tem um vídeo, já tem lá o nome de todos os nossos palestrantes. Nós vamos ter ministro do STJ, ministro do TST, vamos ter os advogados, os grandes professores do direito previdenciário no âmbito nacional. Esse ano a gente vai ter mesa de debate, vai ter conferência de abertura, palestras, oficinas. Então, como sempre, um evento com a qualidade IEPREV, feito com muito carinho. Tem também um pouco de... a gente sempre tem uma apresentação artística, Alex. Ou é uma apresentação legal. De quinteto, quarteto, ou a gente tem apresentação de piano. E IEPREV sempre tem apresentações culturais. Que maravilha, que maravilha. Excelente. Deixa eu aproveitar aqui, Anderson Coelho, já estou fazendo a inscrição. Anderson, eu vou cobrar, hein? Quero ver você lá. Marina Moraes, eu sei que vai. Tem uma pergunta do Anderson, meu esposo. Ele fez uma pergunta aqui. E dos médicos? Novidades? A doutora Maria Helena Carreira Alvim chegou a discorrer um caso no livro dela relacionado, né, à questão profissional dele.
E aí ele falou, abração, meu amigo. Aí eu vou, antes de você responder, eu vou dizer para ele que ele está aqui se enxerindo na nossa live para tentar ver se tem alguma novidade para médico. Ele não Alguma acredita em novidade. mim. Mas ele quer Olha, ouvir de você, Alex, porque ele não acredita em mim quando eu falo para ele que a situação... A a única situação é coisa que tem complicada. agora é conseguir fazer a questão da especialidade, né, Alex? Que é o Perfeito. enunciado... É súmula 33? Súmula 33. Súmula vinculante 33 do STF. Deixa eu dar uma explicação rapidamente sobre a apostadoria especial. É um grande problema. A apostadoria chamada especial no RPPS está no parágrafo 4º do artigo 40 e tem 3 incisos. O inciso 1º, para o servidor portador de deficiência. O inciso 2º, atividade de risco, basicamente aquelas atividades policiais, de polícia civil, federal. E o inciso 3º, que é a atividade que prejudica a saúde e integridade física, a atividade insalubre. E é exatamente aí onde se enquadraria o médico, por exemplo. O que está acontecendo? Nós não temos as regulamentações, as leis complementares que vão regulamentar esse tipo de aposentadoria, porque essa aposentadoria, ela é uma aposentadoria que está prevista no parágrafo 4º, que estabelece que, primeiro, ele proíbe que hajam requisitos diferenciados da regra geral, lá da linha A do artigo 40, exceto nesses casos. Então, o que ele quer dizer o quê, o parágrafo 4º? Que há a possibilidade, por meio de lei complementar federal, que tem que estabelecer quais seriam os requisitos, quais seriam essas atividades insalubres, de risco, que mereceriam uma aposentadoria mais cedo, porque a atividade especial ela é penosa, ela prejudica a saúde, prejudica a integridade física, ela é arriscada para o servidor. Então, este servidor que põe a saúde e a vida em risco, ele tem direito de sair mais cedo para se proteger. Essa é a regra geral da aposentadoria especial. Só que, para vergonha de todos nós, não há regulamentação. O Estado não regulamenta por meio de lei complementar. E sabe por que ele não regulamenta? Porque a grande parte das categorias no serviço público são desse tipo de atividade. Veja o professor, que é a maior categoria, veja o pessoal da área de saúde, policiais civis, até a polícia militar, que é outro departamento, também se aposenta mais cedo. Se você parar para pensar, mais de 50% das categorias de servidores, ela está aí nesse tipo de aposentadoria. Então, eles não regulamentam porque uma aposentadoria vai sair muito caro para o regime. Imagina essa turma toda se aposentando mais cedo. Ora, tudo que um regime de previdência quer evitar são aposentadorias precoces, porque você vai ter que pagar um benefício por mais tempo do que o servidor contribuiu. E tem um detalhe, essas aposentadoria, sobretudo a do médico, ali a súmula vinculante 33, não está definida a questão da integralidade e paridade, porque, veja bem, todo médico quer se aposentar com integralidade e paridade. Quem quer sair pela regra do parágrafo 4º, pela aposentadoria especial, quer integralidade e paridade. Ocorre que esse parágrafo 4º não é regra de transição. Ele é uma regra especial com os requisitos lá da linha A, da regra permanente, com requisitos diferenciados, mas não se trata de regra de transição. Regra de transição é o artigo 6º da emenda 41, é o artigo 3º da emenda 47. Então, o que diz a súmula vinculante 33? Em razão de não haver a regulamentação própria da apostadoria especial no regime próprio, manda aplicar no que couber a regra do regime geral. Qual é a regra do regime geral? É aquela regra lá do artigo 57 seguinte da atividade especial, 15, 20, 25 anos. Só que ali tem um detalhe, ali para você comprovar essa atividade, você tem que ter aquelas perícias ambientais, LTCAT, PPP, coisa que o regime próprio e o serviço público nunca se preparou para ter. E esse é o grande problema. E mais, se manda aplicar no que couber a regra do regime geral, ora, lá no regime geral, a regra é pela média. A regra do cálculo é pela média. Então, se eu vou aplicar subsidiariamente a regra do regime geral, eu teria que fazer um cálculo também pela média nessa aposentadoria do médico. Então, assim, e essa na minha opinião, é um dos problemas mais chatos hoje no regime próprio, é essa falta de definição
da aposentadoria especial. O Supremo lavou a mão, porque quando ele edita a súmula vinculante 33, ele diz assim, ó, vocês se virem aí, aplica a regra do regime geral e se vira. Só que não é assim. Na prática, é muito complicado aplicar, porque o serviço público nunca se preparou para isso. Com certeza. Excelente explicação. E você conseguiu, assim, rapidamente resumir todo o histórico da questão e foi no ponto Perfeito. controvertido. Foi muito bom, Alex. Deixa eu aproveitar, então, e te falar que o Fábio Leão, como né, você falou que é teu amigo, ele já trouxe uma questão difícil também. Olha o que ele fala aqui. Fábio. Eita, Fábio. Requer CTC no regime próprio, né? Porque o regime geral sempre... Ele quer saber o seguinte, ele pode requerer a CTC no regime próprio, igual no regime geral, que não tem que pedir exoneração, como exige o artigo 12 da portaria 154 de 2008, a jurisprudência do STJ ou STF, daí ele faz uma explicação. É porque a lei 8.213 é silente nesse particular. Essa portabilidade ela é comum no regime geral. E o RPPS não precisa sair do emprego, CLT? Em regra também. Em regra não se dá a CTC para quem é efetivo, quem está em atividade. A CTC exatamente seria dada para quem não está no serviço público, quem vai para o regime geral, entendeu? Então, se você quer uma CTC para averbação em outro regime, em regra você não deveria estar em atividade. É mais ou menos a mesma coisa no regime próprio. Entendi. Deixa eu aproveitar e fazer um outro comentário contigo, Alex. Essa questão da CTC, ela traz muitas dificuldades, né? Às vezes a pessoa faz uma CTC, se arrepende, tem que fracionar a CTC, aí a CTC fracionada, o regime que já utilizou a CTC, às vezes não faz aquela declaração do que foi utilizado, do que não foi. Exato. Eu imagino que no tribunal, vocês, já que vocês fazem essa controladoria, vocês devem ter muito problema com CTC, não tem? Eu comecei perguntando disso e depois mudei de ideia, mudei de direção. O problema da CTC é muito grave porque a gente detectou que, sobretudo no passado, agora já deu uma melhorada. Muita gente trazia tempo do regime geral sem trazer a CTC. Imagine só, você imagina um promotor de justiça, um auditor, um delegado, enfim, ele teve uma época de contribuição ou de trabalho numa empresa privada e, ora, se ele era segurado obrigatório, segurado empregado, evidentemente que ele teria que ter contribuído com o regime geral. Só que, pasme, eu falo aqui no meu estado, não sei como é que acontece nos outros estados, eles simplesmente não traziam a CTC, averbavam o tempo de contribuição e na hora que ia aposentar o servidor público, nós tínhamos um tempo averbado sem CTC nenhuma. É um grande problema. E tem outro aspecto também muito complicado na CTC, é exatamente a desaverbação do tempo. O cara quer exatamente fracionar o tempo, tudo bem, se ele não vai utilizar o tempo todo, é possível fracionar. Só que, às vezes, ele quer desaverbar um período que já serviu não necessariamente para aposentadoria, mas para um ganho funcional, um ganho na carreira, um ganho, por exemplo, num adicional de tempo de serviço, numa progressão. Esse tipo de ganho, ele não permite mais que você desaverbe aquele tempo de contribuição para poder aí pegar uma CTC fracionada e levar para outro regime de previdência. Esse tipo de ganho funcional, ele proíbe. Por quê? Porque assim o servidor estaria ganhando duas vezes. Ele ganha o ganho funcional aqui porque ele trouxe o tempo de fora e agora ele quer pegar este tempo e levar para outro regime para ganhar lá também, para poder se aposentar por lá. Então, a gente detecta vários problemas relacionados à questão de averbação. Eu costumo dizer duas coisas. A averbação do tempo de contribuição e a apostadoria especial, que eu acabei de falar sobre ela, do parágrafo 4, são hoje os dois assuntos mais, assim, complicadinhos que nós temos hoje no regime próprio de previdência, além de outro também que é muito chato, que precisa de muita atenção, que tu falou no começo, o custeio, né? As contribuições, sobre quais parcelas incide a contribuição previdenciária. Esses três aspectos hoje são os mais complicados quando a gente analisa regime próprio de previdência. Excelente. Então, eu vou te convidar para uma outra live que vem para falar especificamente desses três temas. Uau!
Alex, deixa eu aproveitar aqui, então, mandar um abraço para Norma Lima, que entrou aqui conosco, que está acompanhando. O Anderson já agradeceu que você respondeu ele. Aqui a Marina Moraes perguntou se só consegue a justiça, só consegue na justiça aposentadoria especial no RPPS ou também consegue no administrativo? No administrativo é muito difícil. Não, a pergunta dela, eu entendi a pergunta dela. Ela está perguntando se só consegue na justiça a integralidade e paridade na apostadoria especial ou se consegue essa integralidade e paridade na via administrativa. Na via administrativa, você pode esquecer, você não vai conseguir integralidade e paridade na apostadoria especial do parágrafo 4º. Muita gente consegue na via judicial. Eu acho interessante isso, porque na via judicial eu fico imaginando o que se alega para conseguir a integralidade e paridade. Porque não se trata de regra de transição. É uma regra permanente com requisitos diferenciados para quem está submetido a uma condição especial que prejudica a saúde e integridade física. Agora, eu posso até compreender, eu já escrevi 2 artigos sobre esse tema, eu posso até compreender que, de fato, é injusto com o servidor a regra garantir que ele saia mais cedo para se proteger e não garanta integralidade e paridade. Eu chamo isso de um meio direito, é um direito mitigado. Como é que ele sai mais cedo para se proteger, mas não sai levando a sua última e atual remuneração, que é a integralidade, e não sai levando o direito a ter o mesmo reajuste da remuneração do servidor ativo, que seria a paridade? Sim. É complicado, né? Eu como não vi nenhuma ação dessa ainda, mas perguntarei para ter certeza do que alegam para matar a nossa curiosidade. O Anderson agradeceu e ele falou que muitos médicos, amigos deles, que sempre assistem às nossas lives, vão ficar muito satisfeitos de entender um pouquinho mais. A tua explicação foi excelente. Grande abraço, Anderson. Compartilhar com os colegas. Maravilha. E aí o Fábio Leão fez um comentário, né? E depois não pode mais trabalhar como médico no serviço especial. No regime próprio não poderia mais, né? Bom, veja bem, em regra, o cargo de médico é acumulável. Ele pode estar aposentado num cargo de médico e voltar em concurso público também num cargo de médico. É possível fazer isso, né? Mesmo sendo uma atividade especial? Mas a atividade de médico, ela é especial. Ela é sempre insalubre. Atividade médica, em menor ou maior grau, é uma atividade insalubre. Agora, quais são os cargos acumuláveis? 2 de professor, 1 de professor com cargo técnico-científico ou 2 na área de saúde, com profissões regulamentadas. Então, cargo de dentista, cargo de médico, esses cargos você pode ter 2. Então, você pode ser aposentado num, e se você achar que deve voltar, fez o concurso, você volta para outro. Agora, você está voltando para uma atividade insalubre. Você vai ter direito de se aposentar também mais cedo nesse segundo cargo. É possível acumular a aposentadoria do primeiro com a remuneração desse segundo cargo. É possível, sim, claro que é possível. Acho que, na verdade, como a gente discute muito, se no regime geral eu poderia me aposentar e continuar trabalhando, acho que mais ou menos foi isso que Peraí, deixa eu acertar o nome dele. Fábio Leão quis dizer, né? Se a gente traria junto não só o bônus, mas o ônus também. Perfeito. Aproveitar e mandar um abraço aqui, Alex, para Sandra Zironde, sempre está conosco também. Abraço, ela fez um elogio, Sandra. Que maravilha de live. Maravilha, obrigado. A Marina Moraes diz que teve um caso essa semana sobre uma questão de CTC para quem ainda estava na ativa. Eu tinha vários clientes que a gente tirava CTC na ativa. Só que a CTC na ativa traz diversas, como você muito bem falou, né? Diversas ponderações, é uma anotação, além da CTC, fica uma anotação funcional. Há um problema de migração depois para outro cargo, como o Alex bem já comentou. Então, eu tinha vários clientes aqui que faziam isso aqui no Paraná Previdência, mas gerou muitos problemas depois. Hoje Ana eu nem Paula, sei se ainda pode. É muito comum me fazer a seguinte pergunta em matéria de CTC e de compensação, de averbação de tempo. É a seguinte, muita gente quer saber se é possível trazer só o tempo e não trazer as contribuições que foram vertidas naquele tempo. Ora, é como se ele quisesse o melhor dos mundos. Para perto de mim, o que é bom, o que é ruim, afasta de mim. Isso não é possível,
Você, quando averba um tempo do regime geral no regime próprio, você tem que entender, porque isso puxou essa lembrança que eu tive. Você tem que entender que quando você era segurado do regime geral, você recebia um salário menor do que você recebe hoje no serviço público. Por que as pessoas fazem concurso? Porque elas querem receber mais, elas querem ganhar, elas querem uma remuneração maior, elas querem seguir uma carreira que é o sonho delas. Tem gente que quer ser juiz, tem gente que quer ser delegado, tem gente que quer ser auditor, professor, mas ele não deve esquecer que aquele tempo que ele verteu de contribuição no regime geral, ele trabalhava numa empresa privada, onde ele recebia menos. Então, se ele averbar, ele passou num concurso agora no serviço público, hoje ele é assegurado do RPPS, se aposentará pelo RPPS. Mas se ele quiser averbar aquele tempo do regime geral, ele tem que saber que ele traz o tempo e traz também as contribuições que vão repercutir negativamente no cálculo da média, porque você vai trazer muitas contribuições bem menores do que a tua atual remuneração. Então você tem que ter um planejamento aí na hora, saber se é ou não conveniente trazer esse tempo averbado para o RPPS. Eu ia fazer uma piadinha que você falou assim, afasta de mim. Eu ia falar, afasta de mim esse cálice, é só na música do Chico Buarque e não funciona para a Previdência. Exatamente, não funciona. Ai, correto. Kelly Cristina, lá vem pergunta da Kelly, ó, jantar não tá bom mesmo. Poderá a qualquer momento ocorrer a retirada da contribuição paritária do empregador? Temos segurança jurídica ou o governo pode alterar por decreto? Excelente pergunta. É óbvio que nada é garantido. Porque eu também não... o tema é FUNPRESP, né? Então a gente está falando de muitos outros assuntos. Então essa pergunta eu também vou explicar. Quem migrar para o FUNPRESP, o patrocinador, que é o governo, ele coloca paritariamente a contribuição 1 para 1. Se você colocar uma alíquota de 7%, ele coloca 7%. Isso na alíquota complementar. Se você colocar uma de 8%, ele vai colocar 8%. Então, o governo ele vai ser o teu patrocinador até 8,5%. Mas isso não é garantia. Pode ser que a qualquer momento, lá para frente, o governo simplesmente diga o seguinte, olha, deu até aqui, não vou mais colocar a alíquota paritária com o servidor, quem migrou, migrou, quem não migrou, eu não coloco mais, eu não ajudo. Porque hoje, o que o governo faz? Para incentivar a migração, para que o cidadão se sente atraído para migrar para o regime complementar. Ele dobra o teu investimento colocando 1 para 1. Se você colocar uma alíquota de 8, ele coloca 8, vai para 16. Então, isso é hoje um atrativo interessante. Mas nada garante que daqui a 5, 6, 10 anos isso continue. É claro que o governo pode se retirar desta contribuição paritária, não tenha dúvida. Claro que sim. A Cristiane Keisanovski fez a seguinte pergunta. O ex-juiz Sérgio Moro, ele vai levar para o novo trabalho uma CTC de tempo de contribuição? Veja bem, ele agora, olha, essa pergunta é muito interessante. O Sérgio Moro entrou numa situação muito interessante. Ele era titular de cargo vitalício. Ele tinha 22 anos de contribuição por regime próprio federal. Ele saiu, ele pediu exoneração. Hoje ele não tem mais vínculo com o serviço público efetivo. E hoje ele vai ocupar, ano que vem, quando for nomeado o ministro, ele vai ocupar um cargo em comissão. Um cargo exonerável a qualquer momento, cuja contribuição vai para o regime geral. Para o regime geral. Ele vai ocupar um cargo que o teto é 5.800. Que é 5 mil, exato. Suponhamos que ele fique alguns anos como ministro da Justiça e depois, com a aposentadoria de algum ministro do STF, ele vire ministro do STF. Ele volta para o regime próprio federal. Ele volta. Só que houve uma lacuna entre a sua primeira exoneração e a sua nomeação como ministro. Só que ele vai voltar como? Vai voltar inserido já no FUNPRESP. Olha que loucura. Ele vai voltar inserido na Previdência Complementar. Porque ele era juiz federal em Curitiba, ele entrou há 22 anos atrás. Então, ele não precisava estar no FUNPRESP, na Previdência Complementar. Ele teria direito, por exemplo, a se aposentar por uma regra de transição. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão de integralidade e paridade. Quando ele voltar... Ele abriu mão de muita coisa nisso, né, de muita coisa.
Não, perfeito. Aí o custo político é muito grande. Eu estou aqui me Sim. restringindo à questão previdenciária. Então, Não, veja eu tô só, falando da quando questão financeira, a né? Para que quem financeira está é assistindo entenda perfeito, a diferença perfeito. mensal que isso dá. Não tenha dúvida. Então, ele, quando retornar, se retornar como ministro do STF, que todo mundo fala que é isso que vai acontecer, tem gente que diz que não é isso que vai acontecer. O pessoal fala também que o projeto dele não é nem ir para o Supremo, é viver dando palestra no mundo inteiro, que ganha mais do que ganha ministro, e isso também é uma tese, né? Pode ser isso também. Sim. Mas veja bem, se ele voltar como ministro, ele já volta inserido no FUNPRESP e o teto de R$ 5.645. Então, veja só essa situação. Ele já volta inserido nisso. Ele também vai ter que fazer a previdência complementar dele. Não tem jeito. Isso que vai acontecer com o E a Moro. previdência complementar, ela depende muito desse aporte, né? Então, como Isso. ele, esses 22 anos ele praticamente perdeu, é um aporte que ele não tem 22 anos para frente para fazer, ou pelo menos não daria o mesmo resultado caso ele somasse um aporte daqui para frente com o passado, né? Então, na verdade, é uma regra difícil de saber se vai ser vantajosa. Eu acredito que vai ser ruim até para ele. Na minha A opinião, troca. do ponto de vista previdenciário, foi muito ruim, porque ele exatamente esse tempo para trás ele vai aproveitar de alguma forma, mas assim, talvez ele traga alguma portabilidade para o regime, para a previdência complementar. A questão do regime Certo. complementar, alô? No regime complementar, e ele vai ter que agora Não, passar. deu aqui um chute aqui. Celular da Kelly, né? Eu tenho que Ah, agradecer, é. depois eu tenho que brigar com ela, porque alguém tá ligando. É. Ah, tá ligando? É? Ah, então. Então, uma Alguém tá situação. ligando aqui, eu tô Ah, perfeito. desligando. Mas você sabia que eu também tenho medo de estar ao vivo, assim, na entrevista, aqui nessa conversa, e alguém liga. Pelo amor de Deus, quem está assistindo aí não liga para mim, tá? Que atrapalha tudo. É complicado. Mas deixa eu te contar, Alex, sabe o que eu faço no meu celular? Eu tiro a notificação de tudo. E quando eu peguei o da Kelly, que para quem Ah, começou agora que não sabe da situação, vou contar, né? Eu não estava aham, conseguindo porque o Facebook desabilitou a plataforma da live com convidados na plataforma Android. Então, eu que tenho celular Galaxy Samsung, que é o meu preferido, inclusive, por causa da fotografia, imagem e tudo mais, não consegue fazer desde terça-feira. E aí a Kelly, que é uma amiga muito querida, foi no jantar, mas trouxe correndo o celular para mim para me ajudar, né? Para a gente poder perfeito. gravar essa nossa live que eu estava Verdade. encantada. Porque terça não Só deu que agora certo, né? É. a amiga dela ligou aqui, eu estou desligando. Olha só. Não atrapalha. Não Ana. atrapalha, menina. Cíntia, que eu não sei quem é, não me liga agora. Ah. Mas voltando, Alex, desculpa te cortar, mas é só para fazer uma piadinha para descontrair também. A Neuza Mas Siqueira, eu ela fez a preciso. seguinte pergunta. Ah, Ah, desculpa. ah. A gente ainda tem que voltar para você explicar aquela questão do benefício especial do O FUNPRESP. benefício especial. Isso é fundamental, porque sem falar nisso, numa live sobre o FUNPRESP, não falar disso é não falar nada. Entende? É muito Eu vou voltar importante. lá. Mas vá à Eu pergunta. vou só matar mais Tá, algumas curiosidades dos nossos, do pessoal que está nos assistindo e nós vamos depois claro. finalizar, porque eu também tenho uma pergunta de FUNPRESP para você. Então, a Neuza Ok. falou o seguinte: com as próximas mudanças em aposentadoria, pode se aposentar em dois cargos? Neuza, eu acho que a gente não tem uma ideia exata das próximas mudanças, porque hoje a gente não tem nenhuma reforma em andamento, né, Alex? É tudo muito Eu não futuro. entendi a pergunta. Se aposentar em Ela três falou se cargos, com ela as, falou? ela falou se com as próximas mudanças, né? Provavelmente ela está falando da futura reforma, a pessoa ainda poderia se aposentar em dois cargos. Eu imagino que dois cargos, ela não está se referindo a dois padrões. Eu acho que ela está se referindo, por exemplo, a um regime municipal, um estadual, um federal. Acredito que seja isso. Bom, eu vou falar o que eu entendi. A Tá. Constituição Federal, ela permite, sim, a aposentadoria em dois cargos, aqueles casos que eu falei, está lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Se você ocupa dois cargos de professor, um de professor com cargo técnico científico, ou dois na área de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horário,
é possível, sim, acumular essas duas aposentadorias, não há nenhum problema. E a PEC 287 manteve essa possibilidade. Então, veja só, a PEC do governo Temer, que estava prevendo aí a proposta de alteração de reforma da Previdência, ela estava proibindo a acumulação de aposentadoria com pensão, se somadas ultrapassasse 2 salários mínimos. Mas ela não estava proibindo a acumulação de cargos cuja acumulação é permitida na Constituição. Nós temos que levar em conta o seguinte: a regra é a Constituição proibir a acumulação de cargos. Ela só admite a acumulação nessas hipóteses que eu acabei de declinar aqui, em razão do quê? Desta necessidade de educação e saúde que a sociedade, essa demanda em educação e saúde que a sociedade tem, e é por isso que é permitido, é uma questão social, né? É permitido, sim, que um médico tenha 2 cargos de médico, que ele possa se aposentar nesses 2 cargos de médico, que um professor tenha 2 cargos de professor. Eu acho que a reforma provavelmente não mexerá nisso, porque essa é uma questão que vai além, é uma questão realmente social, né? Porque as pessoas precisam ter acesso à saúde e educação, e quanto mais profissionais nós tivermos no município A, no município B, desde que haja compatibilidade de horário, esse tipo de acumulação será permitida ainda. E também o que a reforma tirou, né, Alex, foi a questão da pensão. Então, por exemplo, o que não cumula é, caso o servidor ou aquele profissional tenha mais de uma aposentadoria, ele não deixaria para a família mais de uma pensão, como hoje é possível, né? Perfeitamente, é basicamente isso. E também a questão da acumulação com a aposentadoria. Porque, olha, essa é uma questão muito interessante. Eu sempre trago esse exemplo. Você imagina uma procuradora de justiça que é aposentada com 35 mil reais, 33 mil reais, e é casada com um desembargador que também é aposentado com 33 mil reais. Veja bem, ela fica viúva, o desembargador morre. Hoje, ela tem direito. A dependência econômica entre os cônjuges é presumida, mas verdadeiramente ela tem dependência econômica dele? Nenhuma. Então, o que acontece? Hoje ela pode acumular praticamente 60 mil reais, que será pago para um único ser humano. Um único ser humano vai viver com 60 mil reais, porque vai acumular a sua aposentadoria com a pensão deixada pelo marido. Isso é um absurdo. Esse tipo de coisa não tem mais sustentação, isso tem que mudar. Então, esse tipo de proibição de acumulação desses benefícios, pensão e aposentadoria, isso tem que ser realmente alterado. Eu só achei que o teto ficou muito baixo. Desde que não some 2 salários mínimos. 2 salários mínimos é um absurdo, é muito pouco. Então, eu pensei que eles pudessem pegar pelo menos um mínimo como teto do regime geral, né? Que se não somasse o teto do regime geral, a possibilidade de acumulação. Mas eles colocaram 2 salários mínimos, realmente ficou muito baixo. Eu acho que foram esses exageros que tornaram a PEC tão assim, como é que eu poderia dizer, intragável. Intragável. Porque, por exemplo, a idade mínima, né? A gente sobreviveu até aqui sem a dita idade mínima. Diz a história que foi o erro de um deputado que não apertou por um voto, o botão né? certo, Um voto, né? Uhum. E que caiu para o regime próprio e não caiu para o regime geral. Exatamente. Só que no regime geral a gente sabe que nós tratamos com pessoas, não é o tema hoje, mas a gente sempre acaba saindo um pouquinho. Claro, a gente tem pessoas com um grau muito menor de escolaridade e um trabalho braçal muito mais assim, substancial para essas pessoas. Claro. Então, pular para uma idade mínima de 65, para quem nunca teve, de repente poderia ter escolhido 60, né, como a idade, por exemplo, o Estatuto do Idoso prestigia os 60 anos. Perfeito. Então, eu acho que assim, são esses abusos, esses exageros que fizeram com que essa PEC fosse tão intragável e tão assim contrária aos direitos. Se a gente tivesse trabalhado uma idade mínima mais adequada, trabalhado uma acumulação mais adequada de benefício, nós tiraríamos os grandes exageros e manteríamos o direito social. Sem dúvida. O problema é que a navalha, né, veio cortando mais do que a carne. Mais do que a carne. E todo mundo, né? Pegou na jugular já. Exatamente. Esse é o problema. Deixa eu aproveitar então, Alex. Tem mais uma última pergunta aqui do Marcos Apolinário. Daí eu vou pular algumas, porque senão a gente não vai conseguir terminar com o nosso tema. O Marcos Apolinário falou o seguinte: eu tenho o caso de um mecânico
prefeitura, falando de estatutário, né? Que Aham. ganhei o mandado de injunção, a prefeitura não atendeu a decisão e tive que ingressar com uma ordinária. Bem comum, né? Aqui em Curitiba tem muito isso Isso, também. Você ganha sim, isso dá, ação com o mandado de injunção, mas não consegue sei. executar, né? Bom, o mandado de junção que ele deve ter impetrado deve ser a apostadoria especial, provavelmente, né? Sim, Deve do exatamente mecânico, é. do mecânico, exatamente. Atividade aí, alguma atividade insalubre, alguma coisa, ele deve ter. Bom, exatamente. A prefeitura, o município, o regime próprio deveria ter cumprido esse mandado de junção, porque exatamente a falta de regulamentação por lei complementar faz com que o servidor ingresse com o mandado de junção para fazer valer o direito que ele tem. Um direito que ele tem, que em tese está previsto, mas não tem regulamentação. Aí, exatamente, o advogado vai ter que entrar com ação ordinária para poder valer esse direito do servidor público. Isso é comum, sim. Perfeito. Aqui o Luciano fez uma pergunta que você já respondeu, mas caso o Luciano tenha chegado agora, a gente aproveita e responde para ele. O servidor médico aposentado pela aposentadoria especial pode continuar trabalhando como médico no regime geral? Aí essa questão do regime geral, ela nem é assim bem o nosso foco hoje, né? É. Mas aí, só para a gente aproveitar e não deixar ninguém sem resposta, Luciano, a gente teve uma decisão recente agora do Supremo, né? Foi do Supremo ou foi do STJ? Agora eu fiquei na dúvida. Não me recordo. Foi agora Não me recordo. recente falando sobre isso. E a Uhum. discussão está sendo, inclusive, a professora Adriane Bramante, que fala muito de atividade especial, ela postou essa semana na página dela, dizendo, inclusive, que a pessoa que se aposenta pela especial no geral, volta a trabalhar e o INSS descobre, está tendo que devolver. Então tem que ter bastante cuidado, porque é uma regra, embora antigamente ela não era observada, hoje ela vem sendo observada, então a gente tem que ter esses cuidados, né, Alex? Posso fazer uma consideração? Isso me levou Claro. também a lembrar de um assunto interessante. Existe uma decisão do Supremo que permite que um servidor requeira abono de permanência na regra da apostadoria especial. Eu, particularmente, no início, eu achava um absurdo isso, porque o abono de permanência, só para explicar, é um incentivo que o Estado dá, que está na emenda 41 criou isso, aquele servidor que já pode se aposentar, que já tem os requisitos para se aposentar, se ele quiser permanecer em atividade, ou seja, não se aposentar, o Estado devolve o valor da contribuição previdenciária. Ele continua em atividade, continua trabalhando, continua contribuindo, mas é devolvido o valor da contribuição previdenciária. Isso é o abono de permanência. É um abono que se paga, que incentiva o servidor que já pode se aposentar a permanecer em atividade. Mas olha que engraçado, como é que pode haver um incentivo a um servidor continuar exercendo uma atividade que prejudica a sua saúde, né? Uma atividade que vai exatamente tirar a sua saúde, a tua integridade física está sendo ali, tem um agente biológico, químico, físico que maltrata a tua saúde. Se o espírito da regra especial é exatamente fazer com que você saia mais cedo para evitar uma eventual doença que vai te prejudicar lá na frente, como é possível conceder abono de permanência, que é exatamente o inverso? O abono de permanência é um incentivo para tu permanecer em atividade. Eu estou falando isso porque tu citaste a decisão do Supremo, e o Supremo tem uma decisão que fala que é possível sim, com o seguinte argumento. Olha, a regra está lá para proteger o servidor. Ele sai mais cedo para proteger a saúde, mas se ele quiser ficar, porque ele quer receber o abono de permanência, que é um trocado que entra, que é a devolução da contribuição previdenciária, isso aí é um problema dele, isso aí é uma decisão dele. Ele sabe que a regra está ali para ajudá-lo, para ele sair mais cedo, para não se prejudicar, para não prejudicar a saúde. Mas se ele acha, se ele compreende que pode aguentar aquela situação, pode ficar até o final, até os 35 anos, porque ele quer receber o abono de permanência, isso é uma decisão dele. Bom, eu acho um absurdo você conceder abono de permanência na regra especial, mas, enfim, a decisão é nesse sentido, que isso é uma decisão do servidor público. Quer dizer que é como se dissesse assim, olha, o enunciado 33 ele veio, né, a súmula 33, para evitar o mandado de injunção. Então, você leva assim o bônus, que é transformar, mas as regrinhas adicionais de quem trabalha no especial não vem junto.
É muito Mais ou menos isso. engraçado, né? Mais ou menos É mais isso. ou Mais ou menos menos isso. isso. Deixa eu É, aproveitar e verdade. mandar um abraço aqui, Bernadette Um, Kurahashi. ab- Eu um sempre abraço para erro. ela. Ela é aqui de Londrina, Aham, Jandaia, Maringá, eu sempre claro, erro, por ali. Por claro. ali. É, Vamos a lá. Neide Elias, aí eu vou passar direto para a FUNPRESP, mas só a última da Neide. Eu sabia, Alex, eu sabia. Você ia chegar aqui com o FUNPRESP, a gente só ia falar de regime próprio. Mas é porque é muito interligado, né? E para a pessoa poder É, entender claro. o FUNPRESP, ela tem que entender a regra do Um pouco, RPPS. claro, não tenha dúvida. Olha só, a Neide Elias falou o seguinte: pode converter tempo especial de funcionário público exonerado para regime geral? Exonerado? Não, É, essa questão de conversão é uma coisa que está sendo debatida ainda. Em regra, não existe conversão de tempo de atividade especial. Em regra, não existe a conversão de tempo do regime geral para o regime próprio. É uma questão, a súmula vinculante 33, inclusive nos debates, né, na votação que culminou com a súmula vinculante, a votação dos ministros é no sentido de que o tempo tem que ser integral. A súmula vinculante ela só abarca, ela só protege aquele servidor público que integralmente exerceu atividade que prejudica a saúde integral de na sua integralidade. Ela não retrata essa questão de conversão de tempo, né, especial em comum, aquela coisa toda. Isso no regime próprio ainda está pendendo de uma definição, essa que é a verdade. Não há essa possibilidade hoje. sim. É que ela emprestou parte da legislação, mas não o resto, né? Na verdade, ele precisava ter um Perfeito. regramento próprio, então ele emprestou um pouquinho, digamos Claro, assim. eu acho que é justo que haja conversão de tempo, sim. Mas, infelizmente, a súmula vinculante 33 não trata desse assunto e isso ainda precisa ser melhor debatido no... Salvo engano, tem até um recurso extraordinário a ser analisado a respeito desse tema. Interessante. Alex, então agora que a gente já falou bastante de regime próprio, a gente está Uhum. quase na hora de encerrar, porque já são 10h30, já peguei 1h30 da sua noite de sexta-feira, com essa Uau, camisa bonita aí. e eu ainda vou sair, tá? Nossa, então nós temos que terminar, porque você tá com essa Não, camisa bonita aí, você tem que ainda fica dar um rolê, né? vou dar um rolezinho, mas fica à vontade. Eu estou aqui com você. E deixa eu te falar mais uma, então. Então, agora para o Ah, pessoal que já entendeu, o professor Alex já fez aí uma linha do tempo para nós, já explicou aquela pessoa que trabalhou até 2003, depois veio aquela pessoa que a nova emenda está na regra de transição, tá. isso. Mas a gente tem aquelas pessoas, só para relembrar a data, Alex, Uhum. que entraram a partir de... De Obrigada ao FUNPES. Obrigada, não, que foi 2013. O FUNPRESP 2003. Jude o FUNPRESP Jude é outubro de 2013 e o FUNPRESP ESE é maio de 2013. Perfeito. Aí, então, nós temos uma diferenciação. Essa pessoa vai ter, e aí a gente poderia dizer, essa previdência complementar, ela vem para manter um atrativo, né, Alex? Porque se a Perfeito. gente for pensar que a pessoa vai estudar o concurso, trabalhar Aham, uma vida inteira no serviço público, lá aham, venho eu com a aham, ladainha de novo, é o que eu penso mesmo. aham. Trabalhar para o serviço público não é fácil. Ainda tem Perfeito. as questões políticas inerentes. Ainda a Claro, pessoa ficar presa numa situação de teto, né? Só claro, vai ter um claro. esvaziamento, né, no serviço público. Mas aí, então, a Previdência Complementar vem para salvar essa questão, Não que é tenha o que você dúvida. estava explicando. Então, Isso. aí nós temos uma situação que eu gosto de explicar assim para quem não é assim previdenciarista, às vezes está nos assistindo e compreender bem. Então, a Previdência Complementar vem trazer uma garantia, só que o servidor vai implementar dinheiro ali também, Claro, logicamente. não tenha dúvida. E aí o serviço público também. Aí eu queria que você explicasse esse mecanismo do aporte para Tá. depois falar da aposentadoria especial, que nós pulamos Perfeito. essa parte. Perfeito. Então, veja só, uma vez você inserido na Previdência Complementar, quando você migra, quando o servidor migra, aquele servidor que já está inserido no regime próprio, aquele que entrou antes de 2013, se ele resolve migrar, além do benefício especial que ele terá direito, né, que ele tem que ter direito, como é que faz com a alíquota complementar? Ele começa a contribuir, ele começa a ter duas alíquotas.
A partir do momento que ele migra, ele já está com o seu benefício limitado ao teto do regime geral, ele passa a contribuir não mais sobre a totalidade da sua remuneração. A base de cálculo agora é só o teto do regime geral, 11% sobre o teto do regime geral, sobre 5.645. Mas ele ganha 20 mil por mês, a remuneração dele é 20 mil. Então você vai pegar os 20 mil e diminuído em 5 mil, que é o teto do regime geral. Esses 15 mil, que é a parcela que excede, né, que supera o teto, assim, a grosso modo, claro que eu estou falando, você vai ali incidir a alíquota complementar, que é aquela que eu falei que pode ser de 7,5%, 8%, e até 8,5%. Como? Porque a União, o patrocinador, ela vai te acompanhar paritariamente 1 para 1 até 8,5%. A alíquota do patrocinador não ultrapassa 8,5%. O servidor pode contribuir além de 8,5%? Pode, com a alíquota facultativa. É possível ter a alíquota normal e a facultativa, não há nenhum problema. E aí, esta alíquota que vai recair sobre a parcela que excede o teto do regime geral, essa é verdadeiramente a alíquota complementar, ela que vai custear a previdência complementar, o teu benefício que a gente chama de saldo acumulado. É com base nesta alíquota, que quanto maior for a alíquota, quanto mais tempo tu poupar e quanto maior tu alcançar de rentabilidade, porque esse valor, essa poupança individual, por isso que a gente chama de capitalização. A partir daí tu vai capitalizar para si. Não é repartição simples, é capitalização pura. É uma poupança individual, é tua. E isso vai ser aplicado por um comitê gestor do FUNPRESP no mercado financeiro. Então, a rentabilidade que você vai alcançar vai depender de quê? De decisões acertadas do FUNPRESP. É por isso que o servidor é desconfiado. Ué, quem é que vai gerir meu dinheiro? O FUNPRESP. Só que o FUNPRESP ele tem que estar ali. O pessoal tem medo de quê? Dessas experiências que nós temos com os fundos de pensão, de Postales, Petros. Eu acredito que o FUNPRESP vai agir de uma forma diferente, porque agora nós estamos criando uma previdência complementar para o servidor federal, o servidor titular de cargo efetivo, titular de cargo vitalício. Então, você imagina juízes, desembargadores federais migrando para o FUNPRESP. É claro que essa turma que vai gerir esses recursos e dinheiro desses servidores vai querer fazer a coisa certa, vai querer acertar. Então, porque decisões erradas podem realmente prejudicar a rentabilidade. Então, vão ser 3 fatores que vão ajudar na tua aposentadoria futura. Você tem que adotar uma alíquota boa, uma básica de 8,5% e uma de 2%, 3%, que é a facultativa. Você tem que poupar. Quanto mais tempo você poupar, quanto maior for a longevidade da poupança, mais recurso você vai angariar. E também, quanto mais rentabilidade, quanto maior for a rentabilidade que você alcançar na aplicação do teu dinheiro, esses 3 fatores juntos farão com que, em tese, aí é que está, em tese, você se aposente com um valor bom, lá onde, no FUNPRESP. Então, quem migrar vai ter direito ao teto do regime geral, pago pelo RPPS, vai ter direito ao benefício especial que eu quero falar, que é exatamente a compensação pelos anos de contribuição que tu tem até ali, e o saldo acumulado dessa contribuição complementar que você verteu até o dia que você implementar o requisito para se aposentar. Entendi. Bem, essa parte até eu consegui entender bem, porque eu já trabalhei um pouquinho, né? E quem tem a OAB Prev também compreende um pouquinho como que funciona. Claro que é diferente, porque a OAB Prev, ela é uma escolha, né? Não tem uma relação de complementação. Claro. Mas a gente conseguir entender como é que pensa um pouquinho diferente da previdência que a gente faz naturalmente, né? Aquela que vem compulsória do regime geral ou compulsória do regime próprio. Deixa eu aproveitar e ver aqui que o pessoal tá mandando muito abraço para você. Então, a Thaís Salzon, que é aqui de Curitiba, Lúcia Catarina. Um abraço para ela. Luciana Alves, Neuza Siqueira. A Neuza falou que o IPESP para os advogados foi uma furada, mas aí é um pouquinho diferente, né? Porque o IPESP vai ter um pensamento muito parecido com o da OAB Prev. Daí Perfeito. Não é o nosso, mais ou menos o caso aqui, que o que você está tratando, ele tem um vínculo federal, né? Não tenha dúvida. É uma relação diferente. Mas então, agora eu queria que você explicasse. Então, agora eu vou dar os meus exemplos, né? Venho eu
fazer uma minha pergunta leiga para Perfeito. você Claro. encaixar na sua resposta. Uhum. Então, eu tenho uma pessoa que estava no regime antes de 2013, teoricamente ela tinha um direito X, vem essa regra nova do FUNPRESP, ela vai aderir ou não vai aderir. Vamos Perfeito. dizer que ela resolveu aderir. Sim. Se ela resolveu aderir, o período que ela tinha nessa regra, ela vai então ter essa aposentadoria especial que você está tratando? Exatamente isso. Ela tem esse direito. Porque, veja só, olha que coisa interessante. O servidor público federal, ele está numa situação muito complicada até o dia 29 de março, porque o prazo foi reaberto. 29 de março de 2019. Se ele não... Ele pode não migrar, ele pode ficar onde está. Olha, eu entrei antes de 2003, vou me aposentar pelo artigo 6º, então é uma regra de transição que vai me garantir integralidade e paridade. Ocorre que a reforma da Previdência, que não foi a PEC 287, mas virá outra, ela vai revogar as regras de transição. Entenda, as atuais regras de transição que garantiriam integralidade e paridade para os servidores, elas serão revogadas. Basta você ver a PEC 287, está lá. Então, eles vão revogar. Então, a gente tem que parar para pensar que não tem mais regra de transição, eles não vão garantir regra de transição. Aliás, a PEC 287 estava criando uma regra de transição no artigo 2º, que de transição não tem nada, é uma péssima regra de transição. Então, este servidor, ele vai migrar, não é porque quer, é porque ele necessita migrar. Porque se ele ficar aqui, ele vai ficar submetido a condições ruins, a regras ruins, porque as regras boas serão revogadas. E ele não tem direito adquirido ainda, ele tem uma expectativa de direito de se aposentar nas regras em vigor, mas elas serão revogadas pela reforma. Então, o que acontece? Ao migrar, o servidor já sabe que ele já está com o seu benefício básico, oficial, do RPPS, limitado ao teto do regime geral. E o que fazer com aquelas contribuições pretéritas, aquelas contribuições passadas que ele está há anos contribuindo, aquelas que se deram sobre o teto do regime geral? É feito um cálculo que leva em conta a média aritmética simples, subtraída do teto do regime geral, multiplicado por um tal de um fator de conversão. É uma fórmula maluca que leva em conta o TC, que é o tempo de contribuição vertido à União, que, na verdade, a AGU já tem um parecer, e existe também uma resolução conjunta do Supremo e do MPU, de que não é só tempo de contribuição da União, é tempo de contribuição da União, estados, municípios, enfim, do DF, qualquer lugar que ele tenha contribuído. Você faz esse cálculo, que é o TC dividido pelo TT. TT é o número 455 para o homem e 390 para a mulher. É 35 anos vezes 13 para o homem e 30 anos vezes 13 para a mulher. Não dá para explicar a fórmula agora, que é meio maluca. Este cálculo de benefício especial feito, ele vai dar lá o valor que vai ser garantido ao servidor na hora de se aposentar. Então, o servidor público, ele vai levar para a sua aposentadoria esse benefício especial que leva em conta as contribuições que ele verteu a vida inteira, antes da migração. Isso aí é um direito do servidor público. Agora, pasme, a União está garantindo o benefício especial, está lá na Lei 2.618/12, que é a lei do FUNPRESP, da Previdência Complementar. Mas os estados que estão criando Previdência Complementar não estão garantindo o benefício especial. Quem migrar não vai ter a compensação pelos anos contribuídos no passado. Isso é um absurdo. O Estado vai simplesmente se locupletar às custas do servidor, vai ficar com as contribuições do servidor. Os Estados não estão garantindo. Ora, se você não tem o benefício especial, fica completamente inviabilizada a migração para a Previdência Complementar. Não tem como você migrar, porque você vai ter direito só ao teto e ao saldo acumulado. E cadê o benefício especial? A única que está garantindo isso que eu vi é a União, pelo FUNPRESP. O Estado do Pará também, eu vi na legislação que eles estão garantindo o benefício especial, mas o Estado do Piauí, por exemplo, não está garantindo o benefício especial, não quer garantir. Pelo menos na lei que veio não estava garantido, e muitos estados também não estão garantindo o benefício especial. Isso é um absurdo. Sem o benefício especial, nenhum servidor vai querer migrar para a Previdência Complementar, porque não faz sentido você jogar fora anos de contribuição. É mais ou menos isso. Nossa, não, muito bacana, Alex. Olha, deu para entender bastante coisa. Eu acho que o pessoal que está assistindo também aproveitou muito.
E é um tema complexo, não é um É tema complexo. fácil. Não é Porque fácil, quem não é lida fácil. com regime geral, primeiro, quem lida com regime geral não tem ideia dessas alterações das emendas, porque as alterações do regime geral são outras, né? E Perfeito. também não tem noção de previdência complementar na maioria das vezes. Com Porque a certeza. previdência complementar, ela acaba passando meio longe, assim, Claro, do dia a dia do advogado que faz regime claro, geral. Mas eu claro. vi aqui bastante gente que está assistindo que milita no regime próprio. Né? Próprio, Alguns sim. aqui de Curitiba, Uhum, escritório de advocacia aqui de Curitiba que eu claro. vi acompanhando a gente. Então, para esse pessoal, eles já conseguem acompanhar aí com Perfeito. um aprofundamento maior no tema. Claro, perfeito. Mas eu vou aproveitar então para te parabenizar, dizer que a gente teve muito prazer de te ouvir, foi ótimo. O Que IEPREV bom. sempre agradece a tua presença, eu também agradeço muito. Fico feliz que você esperou, né? Porque a gente teve tanto problema desde terça-feira para Não, fazer a maravilha. live. Mas deu certo, graças a Deus que deu certo. Veio com a camisa bonita e alegre, então já me Pois deixou feliz. é. Isso aqui foi para você, isso aqui foi para a gente fazer uma live bonita, né? Uma coisa bem. Eu tô vendo que você também tá com uma blusa florida, uma coisa assim bonita também, né? É Oh, isso aí. eu nunca uso amarelo, mas hoje eu achei que eu precisava de uma coisa mais alegre. Maravilha. Né? Então, eu Maravilha. coloquei Muito um bom. alegre também para combinar contigo. Porque você Pronto. tá sempre com uma roupa alegre, eu falei, também vou colocar. Que maravilha. Fico feliz. Estamos combinando. Perfeito, claro, com certeza. Mas, Alex, o pessoal aqui já está escrevendo que quer muito que você volte, então a gente já vai Claro. mais ou menos pré-agendar para o ano que vem, Pronto, para vamos você lá. vir explicar aqueles 3 grandes temas que você falou, Pronto. que é o que mais dá problema. Então, nós vamos chamar de É 3 verdade. grandes temas do regime 3 grandes próprio. temas, já está Né? combinado. Na hora. Ou a gente pode chamar de 3 pontos controvertidos do regime próprio. Pronto, mas dá até um artigo, né? Maravilha. Já pode escrever que eu já Eles podem coloco escrever. no nosso livro lá É do ano que vem verdade. do IEPREV. Maravilha. Tranquilo. Bem, então vou aqui aproveitar para mandar um abraço para todo o pessoal que está nos assistindo, que está Claro. conosco. Dizer que o Aham. professor Alex Sertão vai estar conosco no congresso em BH. Então venham participar, inscrições abertas. Vai ser Eu já ótimo. falo para vocês, reservem a vaga, porque ano passado foi um desespero, Alex. 45 Foi, né? dias antes do evento, a gente não tinha mais vaga. Né? Nossa. O pessoal vai deixando, e a gente fechou em abril. Né? Foi, né? Comecinho de abril, esgotaram as vagas. Que Então, eu vou maravilha. convidar vocês a o quanto antes aproveitarem. Primeiro, Tem que o ser logo. desconto do primeiro lote, que é muito bom. Segundo, aproveitar também enquanto tem vaga, porque depois fica cada vez mais complicado. Esse congresso também vai ter concurso de artigos, então acessem o regulamento lá no site do IEPREV, né? Porque o concurso de artigos é bem bacana. Nós estamos, inclusive, na semana que vem ou na outra, pertinho do Natal, lançando o e-book dos artigos selecionados do Congresso. Alex, vou mais uma vez te agradecer, dizer que você é sempre bem-vindo no IEPREV, Obrigado, seja nos querido. nossos cursos, na pós-graduação, nos congressos, é sempre um prazer te ouvir. Ana Paula, eu queria agradecer a você. Você sabe conduzir de uma forma maravilhosa uma live como essa. Sempre assisto. Também quero agradecer ao Roberto Carvalho pelo convite. O Roberto é um cara extraordinário. E eu, em maio, estarei sim em Belo Horizonte nesse grande evento do IEPREV, né, no Congresso Brasileiro do IEPREV, Direito Previdenciário. E um abraço a todas as pessoas, os amigos que passaram, que nos assistiram hoje. Muitos são nossos amigos, pessoas que eu faço questão de abraçar quando chego aí, Brasil afora. Obrigado demais pelo convite e estou sempre à sua disposição. E está convidado para as próximas já. Então, Ah, eu vou ótimo. pegar também, né, para fazer um agradecimento aqui também a você que esteve conosco. Nós gravamos num dia excepcional, o normal é segunda-feira às 21 horas. Essa semana mudamos para terça e depois mudamos para sexta. Embora todos esses inconvenientes administrativos, né, e técnicos em razão da tecnologia, estivemos juntos hoje, eu e o professor Alex. Aí passamos um tempinho da nossa sexta-feira com você, para que você pudesse aproveitar e conhecer um pouquinho mais sobre regime próprio e FUNPRES. É claro que nós não esgotamos o tema, é Não, impossível esgotar um tem tema como muita, esse, tem né, muita professor coisa para Alex? falar. Tem muita coisa para falar. Mas chamarei o professor Alex mais uma oportunidade ano que vem para a gente ter um debate sobre esses 3 grandes pontos controvertidos que ele Maravilha. citou aqui ao longo da live.
Quero aproveitar também e agradecer ao professor Roberto pela oportunidade, por sempre nos trazer, né, ele sempre permite que a gente realize todas as ideias que são inovadoras junto ao IEPREV, então aproveito sempre para agradecer a ele também. E deixa eu ver o que o Anderson escreveu aqui, o que ele escreveu, show! Só quem acompanhou nos bastidores como são guerreiros, né, para a realização dessa live, é verdade. Verdade. O Anderson está falando que ele viu aqui o quanto nós Ele fizemos viu. de tudo. A gente fez de tudo, realmente. Que bom que deu certo. Eu quero agradecer mais uma vez a Kelly pelo celular, né? Se não fosse o celular da Kelly, eu não teria conseguido gravar. A Kelly deve estar na sobremesa agora, na hora dessa. Eu acho que sim, eu acho que ela está mesmo. Mas olha, não tem problema. Saberemos disso. Mandarei mensagem para devolver o celular. Um abraço para ela. Então tá bom, pode deixar que eu mando sim. Pessoal, um grande abraço. Segunda-feira, nossa live especial de Natal. Então, nessa live especial de Natal, nós vamos fazer uma retrospectiva dos temas de 2018. Vai ter o professor Opitz Neto, vai ter o professor Paulo Bacelar, professor Marcos Seral, professor Roberto de Carvalho. Então, a gente vai ter muita gente bacana nessa live. Vai ser uma live muito especial. O professor Malcolm também. Uau! Quase do Malcolm. Já professor pensou? Malcolm. Figura extraordinária. Ele é um querido. Nossa, foi a segunda pessoa que eu gravei a live. Nossa, foi muito bacana. Figuraça. Então, Alex, um beijo grande para você. Beijão, querida. Aproveite bastante Adorei. a sua noite da sexta-feira. Se Deus quiser. Com grande certeza. Beijo. Obrigado. Um beijo para Rosilene, que apareceu ali no final, e o Elvio e o Flávio também, que são dois queridos. Elvio fez live aqui comigo. Elvio é extraordinário, é outro. Gente boa demais. Com certeza. E um beijão para a Lúcia Catarina e para a Thaís Salzon, que também estavam ali nos assistindo o tempo todo. Gente, um beijo grande para todos, um ótimo final de semana. Nos vemos na segunda-feira, no nosso horário normal, 21 horas. Espero todos vocês. Quem gostou, compartilha, para que as pessoas possam ouvir o professor Alex Sertão também. Não pode ser ao vivo, não tem problema, né? A live está gravada lá no canal do YouTube. Claro. Um beijo grande, Alex. Beijão. Beijo a todos. Até. Tchau. Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.